O património religioso de Lisboa é de facto único, são muitas as igrejas que podemos conhecer na capital. Por isso mesmo, hoje vamos dedicar a nossa atenção à igreja de Nossa Senhora do Loreto ou dos Italianos, uma igreja que se situa aqui no Largo do Chiado e que tem ela uma história muito rica. Quem nos vai contar parte dessa história é o historiador Joel Moedas Miguel, que está aqui connosco. Joel, então, como eu referi, esta igreja tem uma rica história, 500 anos de existência. Porquê é que foi fundada aqui e porquê é que se chama a Igreja dos Italianos? 500 anos de uma história muito ligada a este lugar também ele cheio de história. Nós estamos num lugar que é conhecido antes de Largo do Chiado como o Largo das Duas Igrejas. O Largo das Duas Igrejas foi aberto exatamente no lugar onde existia a Porta de Santa Catarina, invocação essa que nós até podemos ver na fachada em frente à Igreja de Loreto, onde nós temos unisco com a imagem de Santa Catarina, e esta igreja foi construída fora das muralhas fernandinas da cidade, ou seja, encostada à muralha fernandina, que vinha exatamente desde a Igreja de São Roque até, podemos dizer, até ao rio. E neste lugar onde nós estamos, então abria-se uma das portas principais, uma das portas ocidentais da cidade principais. Ora, e esta igreja, como eu já referi, sendo ela dos italianos, a comunidade italiana queria ter então o seu templo aqui na cidade, onde também fazia o seu comércio. Sim, nós estamos a falar do século XVI, no apogeu do comércio marítimo português, das nossas relações com a Itália. Lembrando que o primeiro almirante português foi um Pessanha, portanto um genovês, um homem da Península Itálica, e de facto esta relação com os mercadores italianos, com os navegadores italianos sempre foi muito forte. Claro que essa comunidade que estava a fazer esse comércio com a cidade de Lisboa e via na cidade de Lisboa um entreposto importante, quis congregar-se e criou exatamente essa congregação de italianos e quis pôr sob a proteção da padroeira, digamos assim, dos povos da Península Itálica, que é a Nossa Senhora do Loreto. Foi uma igreja que infelizmente também sofreu muitos danos provocados por incêndios. Sim, a igreja é construída a partir de 1518, é posta sobre a guarda direta do Papa, portanto vinculada a São João de Latrão. Acontece que 100 anos mais tarde, já no século XVII, dá-se o incêndio, 1651, e a igreja é totalmente renovada. Nessa renovação entram vários mestres, quer portugueses, quer italianos, para a sua concepção, o que torna de facto um património muito interessante da nossa cidade. Ora, e nada melhor do que então conhecermos, fazermos uma visita guiada ao seu interior. Venha daí. Estamos agora no interior desta igreja, uma igreja ricamente decorada e, Joel, vê-se perfeitamente aqui a convivência entre artistas portugueses e italianos. Sim, podemos dizer que aqui existe um casamento perfeito nesta igreja entre artistas portugueses e italianos que viveram em Portugal ou receberam encomendas desta igreja exatamente para as suas obras virem para a igreja dos seus compatriotas, e temos, por exemplo, aqui atrás de nós uma pintura de Joaquim Manuel da Rocha, um pintor do século XVIII, que vai participar na decoração de várias igrejas em Lisboa, por exemplo aqui mesmo ao lado na igreja de Santa Catarina, mas convive exatamente com pintores italianos, podemos dizer de renome, Pompeu Batoni, que está aqui também ao nosso lado, pintor que fez a maior parte das telas que estão na Basílica da Estrela aqui em Lisboa, e temos também um pintor, Pietro Labruzzi, que foi pintor italiano, que participou também com várias obras aqui para a decoração da igreja e que levou também o seu trabalho e viveu na corte da Polónia e que trabalhou exatamente para essa corte. Ora, o repórter de imagens Jaime Guilherme tem estado então aqui a mostrar o que é a grandiosidade desta igreja, que provavelmente muitas pessoas ainda não conhecem o seu interior, e não podemos deixar de falar aqui do teto. Do teto, um magnífico teto em estuque, pintado por um dos grandes pintores do final do século XVIII português, Pedro Alexandrino de Carvalho, que vai pintar também tetos aqui em igrejas bem perto, a igreja de Nossa Senhora dos Mártires, a igreja do Santíssimo Sacramento, e que vai ser então o autor deste medalhão central do teto, um medalhão muito interessante porque no fundo é a invocação da igreja Nossa Senhora de Loreto, esta invocação desta história miraculosa do transporte da casa de Nossa Senhora de Nazaré para exatamente Itália, para o lugar de Loreto, onde ela ainda hoje é venerada por vários peregrinos de todo o mundo, ou por peregrinos de todo o mundo, mas essencialmente pelos peregrinos italianos.
E é uma igreja que se vê que tem todas estas obras perfeitamente em bom estado de conservação. Sim, de facto, a Igreja, fazendo 500 anos, teve a iniciativa de fazer o restauro, podemos dizer, total, e quer exterior, quer interior, e, portanto, deve-se a esse restauro, concluído o ano passado, este belíssimo efeito, podemos dizer, original, de ver as pinturas com as suas cores fortes e ver também toda a parte da estatuária e toda a parte da cantaria também ela limpa. Joel, aqui no altar mora em destaque a imagem de Nossa Senhora do Loreto. Sim, a imagem da padroeira desta igreja e, de facto, também com esta característica de ser padroeira dos italianos e de os unir, e uma imagem que tem a circunstância e a particularidade de ter sido salva do incêndio subsequente ao terremoto de 1755. Vamos voltar a falar mais à frente. É assim, hoje estamos a conhecer a igreja de Nossa Senhora do Loreto, que está aqui mesmo junto à Praça Luís de Camões, uma igreja que tem muitos pormenores para descobrir. E é isso mesmo que nós vamos fazer na nossa próxima intervenção. Curiosidades e pormenores históricos para descobrir no seu interior, como nos conta a Filipa Costa. E é aqui no Coro Alto que nos apercebemos do profundo trabalho de conservação e restauro que foi feito aqui nesta igreja para assinalar os 500 anos de existência. Faltam ainda alguns pormenores, mas vamos saber mais sobre esta igreja e sobre o que está então aqui a ser feito com o reitor, que é o Padre Francesco, que está aqui connosco. Senhor Padre, aqui então um grande trabalho de conservação e restauro custeado pela própria igreja. Sim, completamente pela igreja, claro. Há 4 anos atrás conseguimos renovar completamente o telhado, porque era o perigo de cair, então foi uma obra urgente é indispensável. Claro, para os 500 anos precisava fazer alguma coisa, porque no interior estava muito degradado. Então fizemos um esforço e conseguimos realizar, especialmente a parte de cima, e depois a iluminação era mesmo urgentíssima, porque era impossível como estava antes. O altar também vai ser renovado? Sim, penso que é o primeiro passo. Já tivemos os desenhos com engenheiros, agora esperamos também a aprovação do patriarcado, porque, dizer a verdade, não posso adiantar nada, porque é um pouco original, que é fora do comum. E uma das grandes preocupações é este órgão, que é um órgão do século XVIII e que está a precisar também de um grande restauro. Sim, também o órgão está no elenco das coisas que precisa renovar. E para restaurar precisava pelo menos um ano, com uma despesa muito grande. Já tem verba para este restauro do órgão? Só palavras. Desejos. E agora? Se alguém quiser fazer um donativo para o restauro, estão receptivos? Com certeza. Há aqui missas todos os dias em português, mas também há missa em italiano. Sim. Quando é que decorre essa missa? Em italiano é no domingo, aos domingos às 11h30. E posso dizer que nestes últimos anos é muito mais frequentada, porque todos os hotéis, etc., têm horários. Mas também o turismo aumentou muito e, claro, agora precisa conhecimento, etc., e já 4 ou 5 vezes mais do que era antes para a igreja, para a missa em italiano. Muito obrigada, obrigadíssimo. Nesta nossa visita à igreja de Nossa Senhora do Loreto, ou dos italianos, que recordo está a assinalar 500 anos de existência, estamos agora na sacristia, um espaço que resistiu ao terremoto de 1755 e é também ele um espaço recheado de obras de arte. Quem nos vai contar tudo é o historiador Joel Moedas Miguel, que está aqui connosco. Joel, então, neste espaço que, como vemos, está ricamente decorado, que pormenores quer destacar? Esta sacristia, de facto, guarda as artes decorativas do século XVII e início do século XVIII, portanto, é uma parte da igreja que resistiu inteiramente ao terremoto e ao incêndio de 1755 e por isso temos aqui um conjunto muito interessante, desde o teto aos arcases, à azulejaria, que nos contam exatamente o que eram as artes decorativas nos séculos XVII e nos séculos XVIII em Lisboa. Vamos passear aqui um bocadinho então por esta sacristia para então destacarmos esses pormenores. Então, os arcases são arcases em pau santo, muito interessantes do ponto de vista da concepção. Nós podemos ver que todo o entalhe, que é um entalhe de António Machado,
é muito semelhante àquilo que é a arquitetura do século XVII em Lisboa. Depois também temos aqui um teto fantástico de Machado Sapeiro, um teto de estuque pintado. Depois também muito interessante nesta sacristia é a coleção de azulejos, que nós podemos dizer que é única, azulejos de António Pereira Rovasco e azulejos de Gabriel del Barco. Ora, e eu sei que o Joel gostaria também ainda de destacar este relicário que aqui se encontra. Sim, é muito interessante porque houve sempre uma relação muito grande entre esta igreja, a congregação composta por italianos. Lembro que ainda hoje quem é o reitor é um padre, o padre Francesco, que é um padre italiano, toda a mesa desta congregação é italiana. Digamos que estamos sob proteção quer do Estado italiano, quer do Vaticano, e portanto há esta ligação muito interessante. E de facto esta igreja, além de ser uma depositária, podemos dizer, de arte italiana, também o era do ponto de vista religioso, ou seja, as devoções e também as relíquias. E temos aqui uma relíquia muito interessante, trazida no século XVII para Lisboa, a seguir ao primeiro incêndio que esta igreja teve, e que são as relíquias de São Justino Mártir. São Justino Mártir, que é um dos primeiros mártires da Igreja Católica, estamos a falar do século II, e um mártir que era um teólogo, que era um homem muito inteligente e que exatamente afirmou a sua fé dessa forma e foi martirizado, foi decapitado, portanto, no início exatamente do cristianismo. Joel, não podemos terminar a nossa visita aqui à Igreja de Nossa Senhora do Loreto sem conhecermos este espaço privilegiado e que acolheu um ilustre italiano durante algum tempo. Sim, esta é a tribuna real, ou a sala do trono, que era utilizada pelo rei Humberto II de Itália, quando esteve exilado em Portugal, e que vinha assistir aqui à missa de forma incógnita, exatamente ficando nesta tribuna e tendo acesso direto à Capela-Mor, de onde então poderia assistir à missa. As pessoas vinham também aqui querer conversar um pouco com o rei? Sim, claro, o rei depois, no final da missa, recebia várias pessoas, havia uma ligação muito próxima exatamente do rei, da comunidade italiana, que nessa altura vivia também exilada em Lisboa. Mas de facto não foi o único que esteve aqui, nem foi o único rei de origem italiana, aqui de facto rei de Itália, mas a rainha Maria Pia de Saboia, casada com o rei Dom Luís I, mãe do rei Dom Carlos, também esteve nesta igreja, e de facto há uma tradição muito interessante entre a família real portuguesa e italiana, lembrando exatamente que a primeira rainha portuguesa foi Dona Mafalda de Saboia, e também tivemos uma infanta portuguesa, Dona Beatriz, que se casou com um duque de Saboia, e portanto houve sempre esta relação entre as duas coroas. Com que regularidade é que faz visitas a esta igreja? Aqui faço sobretudo sob marcação, não tenho um dia regular, mas quando faço visitas à cidade de Lisboa é um dos lugares que gosto de mostrar. Joel, muito obrigada por nos ter feito esta visita guiada. Ficamos então a conhecer esta igreja de Nossa Senhora do Loreto, ou dos italianos. Está a assinalar 500 anos de existência. Fica uma sugestão para vir até aqui. É uma igreja que se situa muito próximo aqui do Largo do Chiado.